Abençoada noite, amadas. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aqui no YouTube? Como é que vocês estão aí no nosso Instagram, no nosso Facebook? Seja bem-vinda você a mais um dia de desafio. Esse é o quarto dia. Essa é a quarta noite que estamos fazendo o nosso desafio. E olha só, é um desafio de 21 dias. De segunda a sexta, às 19h30. Você que ainda está entrando no dia de hoje, está assistindo hoje, eu quero te convidar. Veja bem, eu quero te convidar para ir lá no meu YouTube, o Ana Jorge. Você vai ver todas as minhas aulas do nosso desafio. Não perca por nada. Estamos aí num desafio falando sobre a nossa identidade. Que identidade é essa? A identidade espiritual. É uma identidade que o Senhor nos deu. Está ali em Gênesis 1:26. Então a gente tem falado todos esses dias em relação a isso, amadas. E hoje, dando continuidade, porque, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Identidade, essa que o Senhor nos deu, é muito profundo. É muito profundo, é muita coisa, é muito assunto, é muito conhecimento. Por isso, eu convido você a não perder nenhum dia de desafio. Porque eu tenho uma certeza. A certeza que eu tenho é que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Eu tenho certeza. Porque a cada dia que passa, isso acontece comigo, a cada dia que passa, eu fico o quê? Mais forte, espiritualmente falando. E com você não vai ser diferente, minha amada. A cada dia, a cada desafio, você vai ficando mais forte. E tenho mais uma coisa para falar para você aí. Nós temos um grupo de WhatsApp. É um grupo, se você não está, depois você me chama aqui, que eu vou pedir para te colocar. Ou você vai ali no meu Instagram, na bio, você vai ver. É só clicar lá, entrar no nosso grupo de WhatsApp. Por quê? Aí você pode estar perguntando, né? Por que eu entraria no seu grupo de WhatsApp? Porque lá tem material de apoio. Todas nossas aulas, veja bem, hein? Todos os dias a gente vai lá, coloca material de apoio. E ali você vai ler, você tem desafios ali, você vai dar continuidade. É isso, recado dado. Não perca, não perca. Não consegui assistir. Vai lá no YouTube depois e assiste. Beleza? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, baseado nessa identidade. Eu separei aqui também várias palavras da Bíblia, porque convenhamos a nós, né? Nós estamos debaixo do quê? De palavra. Não é verdade? Nós estamos debaixo de quê? De obediência. Nós estamos debaixo do braço forte do Senhor. E é isso que a gente não pode esquecer nunca. Boa noite Silvana, boa noite Dulce, boa noite você que está aí entrando, boa noite você que está aqui no Facebook, muitas pessoas entrando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nesse dia maravilhoso. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô tão feliz, mas tão feliz. Aí você vai me perguntar assim, por que você tá tão feliz? Conta pra mim. Boa noite, Ângela. Sabe por que eu tô tão feliz? Porque eu fui convidada para fazer esse desafio pela minha mentora de 21 dias. Na hora daquele friozinho na barriga, né? Puxa vida, como é que eu vou ficar 21 dias falando de um mesmo assunto sobre identidade? Pensei, falei, meu Deus, é muita coisa.
Gente do céu, quando eu fui estudar, quando eu abri a Bíblia, presta atenção nisso, tá? Quando eu abri a Bíblia para estudar sobre identidade, eu fiquei maravilhada, maravilhada. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, assim, livros, frases, capítulos que fala da nossa identidade. E hoje vai ser um dia assim maravilhoso, porque eu vou citar vários capítulos da Bíblia e você que não está aí com papel e uma caneta, vai buscar, anota todos esses capítulos da Bíblia, gente, porque eu fiquei feliz. E cada dia que eu começo a estudar, cada dia que eu vejo, eu fico muito feliz por uma razão, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ama. E muitas vezes, minhas amadas, vocês que estão aí, muitas vezes a gente fica, conhece Jesus só de ouvir falar, né? Só de ouvir falar. Mas quando você deixa de só conhecer a Jesus, só de ouvir falar, e começa a ter essa intimidade com Deus, meu Deus, a tua cabeça chega a explodir, teu coração chega a explodir, a tua alma explode. Por quê? Porque você deixa de ser, minha amada, aquela que só fica lendo, aquela que só fica ouvindo, mas aí você vai tendo aquela intimidade com Deus. E hoje nós vamos falar desse assunto, nós vamos falar dessa identidade, que cada vez que a gente lê na Bíblia, algo que o Senhor está dizendo assim, ó, você é filha, você é amada, você é separada. Muitos profetas. E hoje, minha amada, não vai ser diferente. Eu queria falar de um assunto hoje muito importante. Anotei aqui, inclusive, algumas passagens bíblicas. Hoje vai ser muito, muito especial. E você, como é que você está? Diga aí pra mim. Você tá gostando? Você tem acompanhado? Hoje é a sua primeira vez que você tá nessa live? Me fala aí. Me gera essa energia, porque quanto mais energia, mais animada eu fico, hein? O que nós vamos falar hoje é sobre essa identidade. Olha só, hein? Presta atenção. Essa identidade revelada que tá na palavra, tá na Bíblia. Olha aqui, tá na Bíblia. Essa palavra que o Senhor, Ele nos fala, essa palavra que o Senhor nos garante, que tá falado. Tá falado. E temos também, nós vamos falar também desses rótulos. Esses rótulos que as pessoas colocam na gente. Hoje nós vamos aprender a distinguir e a descobrir que você não é os rótulos. Sabe o que é rótulo? Pega uma, sei lá, pega uma Coca-Cola, uma garrafa, e você rotula ela assim, tuft. Bom, essa garrafa, às vezes pode ter água lá dentro, hein? Presta atenção. Mas você rotulou ela. É Coca. É Coca. Põe aí esse rótulo que ela é Coca. Não, mas o que tem dentro não é Coca. Não, é Coca. Pode rotular aí que ela é uma Coca. Gente, hoje nós vamos aprender... Oi, Edilma! Boa noite! Como é que você tá? Rotulagem. As pessoas rotulam a gente. E hoje eu quero te dizer assim, ó. Vamos começar dizendo assim, ó. Você não é, presta atenção, você não é aquilo que falaram a teu respeito. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é aquilo que te faltou na vida toda. Você não é o que te machucou. A gente tem falado nas lives e eu quero que você volte lá no meu YouTube e você assista, porque você não é nada disso. Você não é nada daquilo que te falaram a teu respeito. A gente tem que aprender muito cedo isso. Muito cedo. Por quê? Porque quanto mais cedo, mais rápido a gente aprender quem somos, a chave vira. Você sabia? É por isso que eu digo, depois que eu quero contar aqui, depois que eu descobri
quem eu era diante de quem? De Deus, do meu Pai. Acabou, a minha chave virou. Nada me abala. É impressionante quando eu tive essa sabedoria de dizer assim, nada me abala. Nada me abala. Por quê? Porque eu tenho uma certeza de quem eu sou. E você, minha amada, você vai sair com essa certeza. Você não é essa rotulagem que disseram sobre você. As pessoas, elas têm mania de colocar a rotulagem na gente. Isso é um fato. E eu quero dizer, eu quero pegar alguns capítulos bíblicos também para falar com vocês, porque isso é muito bom. Quem aqui já ouviu assim, ó, não importa a época da vida. Não importa. Desde pequena até agora. Alguém já falou assim pra você, ó, você é fraca. Você é muito fraca. Você é muito difícil. Você é difícil. Você não vai longe. Você é preguiçosa. Você é muito burra. Você não vai arrumar marido porque você é uma preguiçosa. Você não é suficiente. Gente, são frases que muitas de nós já ouviram. E eu posso te garantir, podem até estar ouvindo hoje. Ai, tudo que você vai pôr a mão não dá certo. Você é uma azarada. Sabe esse tipo de coisa? Você sabia que isso é um tipo de rótulo que as pessoas põem na gente? Você sabia que isso é um tipo de crença limitante que as pessoas colocam na gente? Você sabia? Eu quero contar uma coisa agora que eu me lembrei. Quando eu tinha 8 anos, eu lembro como fosse hoje. Quando eu tinha 8 anos, eu estava no 3º ano da escola. Eu tinha uma professora e eu não gostava dessa professora. Olha como marcou a minha vida, hein? Presta atenção, olha como marcou. Essa professora, e eu acredito que eu era bem espivitada, né? Porque 8 anos, mas eu lembro da cena. Sabe quando você lembra da cena? Essa professora me pegou assim na minha orelha. Gente, eu lembro até da cor do esmalte dela. Era um vermelho. Ela puxou a minha orelha e disse assim pra mim: você é muito burra. Você é burra. Gente, eu sofri bullying com essa professora. Eu sofri bullying com 8 anos. Ela puxou minha orelha e me chamou de burra. Ela falou assim, você é muito burra. Você não é capaz de aprender essa matemática. Você é burra. Isso virou um trauma na minha vida. Você sabia? Você sabia que o tempo todo, até na faculdade, você sabia que eu sempre tive dificuldade na danada da matemática? Eu lembro que quando eu entrei no colégio, eu ficava em recuperação só em matemática. Todos os anos eu ficava, porque eu me sentia uma pessoa burra. Eu não conseguia raciocinar nas equações. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. E essa professora, ela não sabe, ela não faz ideia o mal que ela fez para uma criança de 8 anos, dizendo que eu era burra, dizendo que eu não ia aprender nunca. Como é que eu não conseguia fazer equação de matemática? Gente, eu vou dizer uma coisa para as amadas agora. Toma cuidado com o que sai da tua boca. Muitas vezes a mulher, ela tem filhos, ela é mamãe, ela tem filhos e às vezes ela fica falando besteira pros filhos. Besteira. Às vezes é vó, fica falando besteira pros netos. Deixa eu te falar uma coisa. Minhas amadas, tomem muito cuidado com o que sai da tua boca, principalmente para os filhos. Principalmente para aquelas que estão perto de você, porque pode virar um trauma. Comigo virou um trauma. E esse trauma, ele se pendurou por tanto tempo, que tudo bem. Eu falei, jamais eu faria numa faculdade exatas. Olha só, porque eu sou burra nas exatas. Eu fui para a área da biologia, da biomédicas, eu fui para a área da medicina, porque eu sabia que eu não ia dar conta de uma matemática. Eu só fui romper, olha só, olha essa rotulagem que colocaram em mim.
E quantas rotulagens muitas pessoas podem estar colocando em você. Ainda hoje isso. Muitas pessoas podem estar colocando essa rotulagem em você. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é isso que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. Eu, quando comecei a fazer o trabalho de inteligência emocional, quando eu comecei a estudar a mente humana, porque hoje, para mim, eu amo a mente humana, eu estudo a mente humana de todas as formas. Eu me dediquei à terapia, eu me dediquei a tudo isso que fala sobre a mente da pessoa. E uma coisa que a gente estuda muito no PNL, gente, são essas crenças limitantes, essas rotulagens que as pessoas dizem sobre as nossas vidas. E quando eu comecei a estudar sobre isso, foi onde eu tive clareza. Por que eu sou tão ruim em matemática? Por que eu me sinto burra em matemática? Foi quando eu voltei e tive um insight da professora. E foi aonde eu ressignifiquei, foi aonde eu disse assim, eu não sou isso que essa professora está falando, não. Eu não sou isso, não. Eu sou boa em matemática, eu faço a matemática, eu resolvo os problemas. E quando eu tive a consciência dessa minha identidade, que o Senhor, Ele me fez perfeita, que Ele te fez perfeita, perfeito, essa chave virou. Você está conseguindo entender isso? Você que está aqui no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Instagram. Quando a gente fala dessas dores, quando a gente fala sobre essas pessoas que rotulam, nós temos que entender que essa rotulagem não é nossa. E eu quero entrar com você em um ponto muito importante agora. Porque muitas pessoas podem estar dizendo assim agora, ó. Sim, eu passei por esse tipo de bullying, tal pessoa falou isso de mim, a minha mãe, a minha professora, os meus amigos, a minha parentela. Eu já ouvi muitas pessoas falam muito sobre mim, me fazem bullying. Como é que eu resolvo isso? Porque, veja bem, presta atenção numa coisa. Primeiro, é a gente ter clareza. Foi o que eu tive. Eu tive clareza que alguém estava rotulando, alguém estava me rotulando. Só que eu sabia que era uma rotulagem, e aquela rotulagem, nesse aspecto, é que a pessoa estava me chamando de burra, que eu não ia conseguir fazer nada na vida, porque eu não resolvia um problema de matemática, gente. Eu não conseguia, eu não conseguia com 8 anos, eu tinha problema, porque eu não conseguia. Mas ela rotulou, e isso eu aceitei como uma verdade na minha vida. E isso eu quero dizer pra você, hein? Eu tô falando de um probleminha de matemática. Mas quantas pessoas, às vezes são casais, é o cônjuge, é a mãe. Você é uma rejeitada. Você sempre foi rejeitada. Gente, eu já ouvi isso. Isso aí não vai dar nada. Tá vendo isso aí? É isso aí. Isso aí não vai dar nada. Eu já vi pessoas fazendo isso. Eu fiquei, juro, eu fiquei horrorizada. Eu falei, para, pelo amor de Deus, para. Sabe? E isso é muito importante. Eu já vi mãe chamar o filho assim, ai, seu preguiçoso. Ai, esse moleque é um capetinha. Gente, capetinha? Eu disse assim para essa mãe, para, que capetinha? Você não pode profetizar isso na vida do seu filho. Você tem que profetizar na vida que seu filho é uma bênção, que ele é inteligente, que ele é um homem de valor, que ele vai ter família, que ele vai ter faculdade. Gente, por favor. Então isso acontece. Quando a gente tem clareza, quando as pessoas fazem isso conosco, eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos falar agora sobre a sua identidade espiritual. Anota aí, ó. Isaías 55:11. Isaías 55:11. A palavra diz assim, ó. O Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. Que palavra? Preste atenção. Que palavra que não volta vazia? A palavra que está escrito lá em Gênesis 1:26.
que você é imagem e semelhança dele. Ele disse isso. E quando ele disse isso, a palavra dele não volta atrás. Então você aprenda isso, porque tudo que Deus fala ao nosso respeito está consolidado. Está consolidado. Se ele disse que você é herdeira, se ele disse que você é filha amada, que ele disse que você é separada, se ele diz que você está enxertada na videira viva, você está enxertada, a palavra dele não volta vazia. E quando a gente começa a falar sobre a Bíblia, que eu tenho vários capítulos aqui, eu quero falar só alguns para você ter entendimento do quê? Da sua identidade, gente. Quem está entendendo isso? Da sua identidade. Você precisa entender quem você é, para que quando as pessoas vierem rotular você, qual que vai ser o teu gatilho? Eu não sou isso que você está falando, não. Eu não sou isso que você está falando. Eu sou o que Deus falou ao meu respeito, não é verdade? Olha só, como Deus é maravilhoso, só para que você entenda. Eu falei sobre dores, eu falei sobre feridas, eu falei de rotulagem. Muitas pessoas sangram até hoje pelo que falaram sobre elas. Sangram mesmo, desses rótulos malditos que colocaram. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem gente dentro de prisão. Prisão mesmo, uma prisão emocional. Não consegue sair por causa de rotulagem dos outros. Aí a palavra vai a outro capítulo, Jeremias 1:5. Olha o que a palavra está dizendo aqui, ó. Antes que se formasse no ventre, eu te conhecia. Jesus. Você é o que o Senhor está falando. Antes de você nascer, antes de você estar no ventre da mãe, antes de você ser projetado, Deus já te conhecia. Deus já te conhecia. Hoje nós estamos falando sobre palavra revelada daquilo que você é, daquilo que o Senhor te imputou, versus o que? Essa rotulagem que o mundo tem colocado na sua vida. Você consegue entender isso? A gente precisa sair dessa live, gente, minhas amadas, fortes. Nós precisamos sair dessa live hoje com clareza. Jeremias, ele disse que o Senhor já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E quando ele fala isso, gente, veja bem, quando ele fala isso, não importa o que nós passamos, não importa os nossos erros, não importa aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, não importa, não importa. Muitas pessoas, olha uma outra coisa também, olha só, vê se você se identifica com isso. Muitas pessoas acham que não são merecedoras de nada. Acham que não são merecedoras de nada. Ah, eu não mereço. Ah, eu não mereço isso, ó. Eu não mereço. Gente, nós somos mais do que merecedores diante da palavra, porque o Senhor, ele já nos conhece. Você consegue entender isso? Eu tenho um outro versículo na Bíblia que eu quero que você entronize, sabe? Que você aprenda que você é filha amada mesmo, que você tem essa clareza. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a buscar da nossa identidade, o Senhor começou a mostrar vários capítulos, vários versículos da Bíblia. Eu disse, gente do céu, como é que eu nunca tinha percebido isso? Eu quero que hoje você perceba isso, que você tenha clareza disso, para as pessoas não te fazerem de bolinha, para que Satanás, quando vir, não te colocar uma rotulagem aí e você acreditar nessa rotulagem. Eu não quero que você acredite mais em rotulagem a partir de hoje. Em 1 Pedro, ele fala assim, ó, 1 Pedro capítulo 2:9, ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Gente, Romano está escrito, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Isaías 43:4, olha que linda.
Você é preciosa para mim. Você entende isso? Nessa noite você entende que você é preciosa para o Senhor? Você é muito preciosa para o Senhor. Não importa da tua história. Não importa o que você fez daqui para lá. Não importa o que você ouviu. Não importa do que as pessoas falaram ao teu respeito. Não importa se aquelas pessoas de tanto falarem, você acreditou, você colocou como uma verdade. A verdade não é essa. A verdade está aqui, ó, na Bíblia. A verdade é o que o Senhor te falou ao teu respeito. Você precisa ter isso dentro da sua mente. Você precisa ter isso dentro da tua alma. Tenha isso dentro da tua alma. Você tem um espírito. Você tem o Espírito Santo dentro de você. É aquele que justifica. É aquele que está dizendo, você é filha. Você é filha. Para de sofrer. Para de se sentir rejeitada. Desculpe. Para de se sentir fraca. Para de se sentir, ai, ninguém me ama. Ai, coitadinho de mim, eu sou o último biscoito do pacote. Para, por favor, para. Você é valiosa. Nós estamos falando aqui vários capítulos da Bíblia, onde o Senhor fala que Ele já te conhecia. Que você é pessoa importante. Desculpe. Que você é valiosa para Ele. Que você é enxertada na videira. Que você foi escolhida. Que você é imagem e semelhança. Gente, hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Coloca isso na tua alma. Tenha isso como uma convicção. Para você ser curada, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Para você ser curada, primeiro você tem que ter clareza. Clareza do que te chamaram, clareza do que você passa. Você tem clareza disso? Porque você precisa ter clareza. Clareza desse bullying que você sofreu, clareza dessas rotulagens que te colocaram desde pequena. Eu não acabei de falar que uma professora me chamou de burra. Ainda puxou minha orelha. Puxou minha orelha. Aquilo marcou tanto a minha vida que veio isso à tona. Eu precisei ressignificar isso. Eu precisei dizer, não, essa professora não sabe quem eu sou. Ela não sabe quem eu sou. Eu não sou isso que ela está falando. Eu não sou burra do jeito que ela está falando. Você consegue entender isso nessa live? Fala para mim se você está entendendo sobre essa rotulagem. Eu quero ler outro versículo na Bíblia. Ah, esse versículo, gente do céu. Quando eu li isso, meu Deus, vou te falar, o meu coração, que a minha alma explodiu. Explodiu. Eu quero que você anote. Está escrito ali em Juízes 6. Gente do céu. Gente do céu. Quanta clareza da nossa identidade. Quanta clareza daquilo que o Senhor fala a nosso respeito. E a gente, olha só, tanta clareza. E tem muitas mulheres, muitas amadas, que diz, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu quero te garantir que você é muita coisa, viu? É muita coisa. Basta apenas você ter clareza e buscar aonde é que te feriram. E quando você descobrir e quando te ferirem, você ressignificar isso e você ir para a palavra, porque a gente tá debaixo de palavra. Olha aqui, ó. Eu quero te mostrar um capítulo que minha cabeça explodiu. Tá em Juízes 6. Depois você leia. É sobre a história de Gideão. Gideão, ele estava com medo. Olha só, o medo. Porque Gideão
com todo aquele lugar, com toda aquela terra, eles eram roubados todas as vezes pelos amalequitas. Olha só, presta atenção. Gideão, todo ano na colheita, ele sentia medo. Por quê? Porque ele sempre foi roubado. Ele não acreditava, ele não confiava, porque ele já tinha colocado na alma dele que todo ano eles viriam e iam roubar ele de novo. Olha os roubos. Roubo. Todo ano isso feria Gideão. Só que teve um dia, preste atenção para você saber quem você é. Saber qual é essa tua identidade aí. Só que teve um dia, Deus falou com Gideão. O anjo falou com Gideão. Sabe como que o anjo falou com Gideão? Guerreiro valente. Isso explodiu minha cabeça, gente. Guerreiro valente. Quando o Gideão ouviu aquilo, falou, guerreiro valente? Gente do céu, Deus, ele não olha pela circunstância, ele não olha por isso aqui, ó, ele não olha. Gente, Deus olha além disso. Deus, ele nos conhece. Nós não falamos aqui que desde o ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Por favor, coloca isso, tatua no teu coração isso. Guerreiro valente. Eu? Guerreiro valente? Eu não sou guerreiro valente. Eu tenho medo, eu sou medroso. Eu não dou conta. Eu não sou nem merecedor daqui dessas sementes que eu estou plantando aqui. Não, eu não sou. Deus disse, você é guerreiro valente. Ah, Senhor, veja como o Senhor, ele nos enxerga, amada, diferente. Deus, ele te enxerga diferente daquilo que você imagina. Você sabe por quê? Porque Deus, ele nos enxerga a nossa essência. Deus nos amou primeiro. Presta atenção nisso. Eu quero que tua cabeça exploda nesse dia. Eu quero que a tua cabeça exploda. Deus, ele te amou primeiro. Deus, ele te escolheu primeiro. Você entende isso? Você é escolhida. Deus te formou primeiro. Deus te disse que era a imagem e semelhança dele primeiro. Você foi projetada primeiro. Você não foi projetada depois, você foi projetada primeiro. E quando Gideão ouviu aqui, falou assim, ele está falando comigo? Sim, ele está falando com você. Porque você, Gideão, você não sabe nem a força que você tem. Minha amada, diz pra mim, você que tá aí nessa live, nesse YouTube, nesse Facebook, nesse Instagram, fala uma coisa pra mim. Você sabe a força que você tem? Escreve aí, ó, por favor, escreve. Você tem ideia da força que você tem? Você não tem essa ideia, né? Porque se você tivesse essa ideia, muitas de vocês não estariam sangrando, com feridas abertas, você não estaria se achando rejeitada, desprezada, menosprezada, sem valor, aguentando coisa que não deveria aguentar, com muito choro, com muita lágrima. Descubra a sua real identidade. Descubra isso. Outro que eu quero dizer aqui pra vocês sobre Davi. Quem era Davi, gente? Davi era um menino, gente, que ficava cuidando lá das ovelhas do pai. É o menorzinho da casa. Olha o que Deus faz com a gente. Olha o que Deus faz comigo. Olha o que Deus faz com você. Presta atenção. Se tua cabeça não explodir agora, eu não sei quando é que vai explodir. Eu não sei quando é que vai explodir tua cabeça. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. O que Deus fez? O que Deus falou para Samuel fazer? Para ungir a cabeça de quem? De Davi. Ungir a cabeça de Davi, um menino de 13 anos. Deus ungiu a cabeça de Davi como rei. Gente, ele não era nem rei. Ele tinha 13 anos.
E ele já era consagrado a rei. Deixa eu te falar, Deus conhece a tua vida, conhece a seu respeito. Deus que te criou. E ele está te falando quem você é. Davi era rei, foi consagrado a rei. Aquele menino que estava na ovelha, que cuidava de ovelha. Deus fez toda a trajetória dele. Ele tinha uma identidade com Deus. A identidade com Deus. É isso que você precisa aprender no dia de hoje. Me conta. Me conta. Você tem aprendido isso? Gente, Deus era o menor da casa. Deus era o improvável. Davi era um falho. Gente, e já era rei. Já era consagrado a reis. A rei. Rei de Israel. Não era uma coisinha só, não. Era rei. Deixa eu te falar. Vamos sair dessa gaiola hoje? Vamos descobrir a sua identidade? Vamos? Que a palavra diz assim, ó, em João 8,32, eu quero que você ouça depois. Ouça não, leia, né? Depois. Quando João 8,32 fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje essa live é para você. Você está recebendo o quê? A verdade. Eu estou dizendo para você que está aí, ó. Você que está me ouvindo. Receba a verdade. Essa verdade que o Espírito Santo está dentro de você. Essa verdade que Deus disse em Gênesis 1:26, que você é imagem e semelhança, que você é escolhida, que você é a menina dos olhos dele. Você recebe isso, toma posse disso. Eu quero que você escreva isso, eu quero que você profetize isso nessa noite, nessa live. Eu sou escolhida, eu sou escolhida. Eu sou herdeira, eu sou filha. Como a gente falou ontem, né? A gente não é filha órfã. Eu estou escrevendo um livro, e esse livro é para agora. Eu acredito que em 6 meses eu vou entregar esse livro. É um dos meus livros que eu estou escrevendo. Sobre o quê? Sobre filhas órfãs e sobre filhas do pai. Esse livro eu estou escrevendo, daqui a pouco vai chegar aí até você. Filhas órfãs e filha do pai. Deixa eu falar uma coisa. Filha, você é filha do pai. Você não é órfão. E eu quero dizer para você nessa noite de rotulagem, nessa noite que você deve ter clareza sobre isso. Você é aquilo que Deus disse quem você era. Presta atenção nisso. É isso que o Senhor fala para mim e para você. É isso que tem que ficar amputado na sua vida. Quem você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero que agora, nesse finalzinho de live, que eu quero que sua cabeça exploda. E se não explodiu ainda, não tem como não ter explodido ainda. Mas vai explodir agora. Eu quero que você diga, eu quero que você escreva. Diga em voz alta. Oi, Vanessa! Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Você é filha amada. Você é filha amada. Você é filha herdeira. Toma posse dessa tua identidade. Toma posse, por favor. Eu quero que você agora, nesse final de live, repita assim comigo, ó. Repita aonde você estiver. Eu quero que você profetiza para você mesmo, aonde você estiver, porque você precisa aprender, você precisa entronizar isso em você. Então eu quero que você diga, eu sou quem Deus diz que sou. Eu sou quem Deus diz que sou. Eu vivo o que Deus diz que eu posso viver. Eu vivo
no que Deus disse que eu posso viver. E a terceira é: eu recebo o que Deus diz que é meu. Eu recebo o que Deus diz o que é meu. Faça isso, minha amada. Você aprenda. Você tenha clareza de, na verdade, quem você é para Deus. E você é tudo isso que nós estudamos nessa live. Eu quero que isso seja como semente dentro do teu coração. Como foi uma semente no meu coração e que essa semente ela cresceu de tal maneira que hoje eu transbordo para você. Eu tenho alegria de falar com vocês, amada, e dizer para vocês que vocês são amadas. Que vocês não precisam ficar mendigando nada. Que vocês são mulheres fortes. Que vocês são mulheres valentes. Lembra de Gideão? Gideão estava se sentindo fraquinho. Aí Deus olhou para ele e falou assim: homem guerreiro. Vocês são guerreiras. E não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando. É o teu pai que disse. É Deus que disse. Então toma posse. Amém? Eu quero nesse momento profetizar na tua vida. Que o Senhor te traga clareza a partir de agora. Imagine você agora. Imagine você que está aí agora. Tendo clareza. Clareza da sua coroa. Tendo clareza. Se vê agora. Se vê agora. Se vê agora Jesus te abraçando. Sabe? Se vê o Pai te abraçando. Vai de encontro a Ele. Abraça Ele. E Ele dizendo para você: você é filha. Você é filha. Você é minha filha. Você é amada. Você não é rejeitada. Você não é doente. Você não é burra. Você não é nada disso que as outras pessoas estão dizendo a seu respeito. E Ele te abraça e diz: você é filha. Você é minha filha. Você é minha imagem. E você é minha semelhança. Sinta esse abraço. Sinta esse abraço. E não esqueça de quem você é. E não esqueça da sua real identidade. Nós estamos numa live de 21 dias. Amanhã será a quinta live, o quinto dia. Se eu fosse você, eu não perderia. Não perderia. Porque, gente do céu, é tanta coisa que nesse final das 21 dias eu tenho certeza absoluta que você não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza, porque eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais a mesma. E você também não vai ser mais a mesma. Amanhã, porque a nossa live é de segunda a sexta. Amanhã às 19h30, vem comigo. Não consegui assistir? Vai lá no meu YouTube, o Ana Jorge. Aproveita já, se inscreva no canal para me ajudar. Entra no WhatsApp, no grupo de transbordo. Lá tem material, lá tem desafio, lá tem presente, gente. Lá tá o meu e-book. Por favor, vamos fazer a nossa parte? Que Deus já fez a dele? Deus abençoe. Olha o coração para você. Olha o coração para cada mulher amada. Se sinta amada. Se sinta amada por mim. Se sinta amada por Deus. Deus te abençoe.